África, estatim da África. Um historiador africano e o tráfico de escravos. Correio do Povo, 14 de novembro de 1976. José Luiz Pereira da Costa. A destruição dos documentos do Ministério da Fazenda do Brasil relativos ao tráfico de escravos seguramente haverá de se constituir no responsável maior pela penúria de dados com que pesquisadores nacionais e estrangeiros se viram a braços para reconstruir com precisão aquele período da história brasileira. Do outro lado do Atlântico, de onde vinham os escravos, a falta de historiadores nativos foi um dos elementos impeditivos da existência de informes precisos a respeito da intensa e prolongada movimentação de homens, mulheres e crianças através do oceano. À medida, entretanto, que os novos países africanos se foram tornando independentes, seus pesquisadores começaram a levantar o véu da história do continente, uns glorificando o passado, outros, mais comedidos, procurando a verdade, ainda que contrariando discutíveis tradições. Este é o caso de A. Adu-Boahen, PhD, professor de História da Universidade de Gana. Em conferências ministradas naquela universidade sobre a história do Oeste africano, ao mesmo tempo em que examina impérios de Gana, Mali, Songhai e a pujança de impérios africanos Fulani, que existiram muito antes do surgimento dos modernos países europeus, num esforço para demonstrar que a imagem comum de uma África estática, marginal ao desenvolvimento cultural da humanidade, é ficção criada propositadamente pelos europeus ao longo de sua dominação sobre o continente. É capaz de lançar a culpa do comércio de escravos mais aos próprios africanos do que aos europeus. Informa que, por um lado, os africanos passaram a se valer da venda de escravos como forma de punir delitos comuns, máscara para esconder o verdadeiro desejo de proveito à custa de perdedores de guerra. E, por outro lado, diz da incapacidade dos europeus de sozinhos penetrar no continente para capturar escravos. Dessa série de conferências, pelo menos um aspecto oferece interesse aos pesquisadores brasileiros, pois oportuniza a visão de um técnico de alto nível, nascido exatamente na região que foi mais mutilada pelo odioso tráfico de escravos, a Costa dos Escravos, Gana de hoje, sobre assunto sempre relevante. A tradução da conferência, que tem por título geral Tópicos na História do Oeste Africano e do capítulo enfocado O Tráfico Atlântico de Escravos, é a seguinte. O tráfico de escravos através do Atlântico veio a se tornar uma das preocupações centrais dos países europeus, que tinham interesses na África Ocidental no início do século XVIII. O princípio de tudo pode ser assim descrito. Em 1491, Gonzales, um dos navegadores portugueses, regressou a Lisboa com uma partida de 10 africanos, os quais, como presente pessoal, entregou ao príncipe Henrique. Este os recebeu com grande prazer, dispondo-se a convertê-los ao cristianismo, educar os mais talentosos e devolvê-los a países de origem com a condição de propagadores da fé. O desejo do príncipe nunca chegou a se efetivar, mas, em paralelo, mais e mais africanos foram levados para Portugal, já agora com a finalidade de serem vendidos. Um cronista da época registrou que, quando da morte de Dom Henrique,
em 1460, já havia um tráfico da ordem de 600 a 700 escravos entre a África e Portugal. Dizia-se que Dom Henrique havia condenado a prática escravagista. Porém, autoridades reais portuguesas que o sucederam não apenas deram sua bênção, mas passaram a integrar o esquema. Consta do mesmo registro que entre 1486 e 1493, uma porção média de 448 era trazida por ano para Portugal, por ordem direta da coroa. Se o tráfico tivesse sido confinado apenas a Portugal, ou mesmo à Península Ibérica, tudo teria terminado logo após. Infelizmente, porém, o comércio foi estendido às Américas. Assim, quando os espanhóis iniciaram a explorar as Américas do Norte e do Sul, entre 1492 e 1504, preparando-se para a utilização de seu imenso potencial agrícola e fabulosos recursos minerais, um grave problema de mão de obra emergiu e foi feita a constatação de que os nativos da América não tinham condições de se adaptar às necessidades dos europeus. Naturalmente, os espanhóis, que já haviam se valido da mão escrava, viram no tráfico uma solução para o seu problema americano. É importante notar que a primeira leva de africanos despachados para a América, em torno de 1501, veio diretamente de Lisboa. E somente 20 ou 30 anos após é que os escravos passaram a ser enviados diretamente da África para as Américas. Na medida em que mais minas eram abertas e novas plantações incrementadas, a demanda de escravos aumentava. Entre 1530 e 1600, cerca de 13 mil escravos por ano teriam sido exportados para as Américas. Este número viria a crescer para 27.500 por ano durante o século XVII. Passaria para 70 mil no século seguinte, para chegar em torno de 1830 a uma média anual de 135 mil. Este fenomenal aumento deveu-se tanto à consolidação das colônias americanas quanto à introdução de culturas extensivas de cana-de-açúcar. A maioria dos escravos era exportada da região que se situa entre os modernos estados de Gana e Camarões, cuja linha de costa passou a ser conhecida como Costa dos Escravos. Houve também escravos de Angola e Congo. Os escravos originários de Gana eram conhecidos como coromantines, nome derivado do porto onde os ingleses construíram o seu primeiro acampamento, provavelmente em 1631. Eles eram considerados os mais corajosos, arrogantes e resolutos escravos, quase sempre responsáveis por motins. Edward Long, que escreveu História da Jamaica em 1774, chamou-os de corajosos, ferozes e altivos, e fez menção a um levante no qual 33 coromantines, a maioria dos quais havia sido recém-importada, mataram e feriram não menos que 19 brancos, no espaço de 1 hora. A Assembleia Legislativa da Jamaica, descrevendo a série de revoltas na metade do século XVIII, informa que todos os distúrbios foram planejados e conduzidos pelos coromantines, que se distinguiam de seus companheiros de infortúnio pela aversão à agricultura e a marcial ferocidade das regras de trabalho. Como eram comprados tantos desafortunados africanos? Estudiosos africanos e políticos de hoje deveriam ser honestos e admitir que a escravatura e venda de africanos era feita a partir de fins do século XVII por próprios africanos, especialmente os reis da linha de costa e seus mais velhos. Dificilmente os europeus se aventuravam a adentrar o continente em busca de presas. Os africanos tornavam-se, assim,
escravos de 4 principais maneiras. Primeiro, os que cometiam crimes eram vendidos como forma de punição. Segundo, africanos livres eram capturados em operações conjuntas de brancos e africanos. Terceiro, escravos domésticos revendidos. Quarto, prisioneiros de guerra. O sistema de punição com a venda do agressor como escravo não se constituía em novidade na África, porém, com o advento da escravatura, passou a ser grosseiramente abusado. Muitos reis passaram a, por qualquer motivo, mesmo os mais banais, punir súditos com a venda. Cronistas da época assinalaram que movimentos subversivos passaram a ser detectados pelos reis com extrema frequência na região. Tais movimentos eram descobertos pelo rei, que se apressava em capturar os presumíveis rebeldes e, como pena, os vendia para os traficantes de escravos. Conta-se ainda que, para eliminar por completo o potencial conspiratório, o rei vendia também a esposa, os filhos e irmãos dos subversivos. Os devedores também eram vendidos. Porém, a grande e inesgotável fonte de suprimento de escravos eram as operações guerreiras, cujas incursões se faziam tanto no território de um mesmo país, como também entre nações. Eram guerras a produzir centenas de cativos que eram transportados para o Novo Mundo. O capitão John Hall, que viajou pela África entre 1772 e 1776, narra que o aparecimento de um navio ao largo da antiga cidade de Calabar, na Nigéria de hoje, era o sinal para os africanos partirem rio acima em suas canoas de guerra, as quais retornavam, semanas mais tarde, repletas de escravos. Os escravos eram trocados com os europeus por mercadorias tais como armas de fogo, pólvora, rum, camas, calicó, barras de cobre e ferro. O preço dos escravos subia sempre. Em torno ao início do século XVIII, o preço médio de um escravo homem de boa saúde, colocado no navio, era de 10 libras. Na metade deste século, já custava 27 libras. O preço líquido de venda de um escravo nas Índias Ocidentais durante a segunda metade do século XVIII estava em torno de 40 libras. Quais os efeitos mais genéricos que esse odiento tráfico deixou na África? Curiosamente, historiadores europeus costumam dizer que o tráfico ensejou alguns efeitos benéficos, embora os malefícios. Como suporte para tal afirmativa, costumam dizer que a região da África que mais sofreu com o tráfico, Costa do Ouro e Costa dos Escravos, está entre as mais adiantadas e as mais populosas daquele continente, e que o comércio humano teria funcionado como estimulante para o aumento da população e para o desenvolvimento das instituições políticas. Este ponto de vista, entretanto, não pode ser aceito como válido. É verdadeira a afirmação de que a região que mais sofreu com a escravatura é também a mais desenvolvida e populosa em nossos dias. Mas isto se dá, todavia, não pelo tráfico de escravos, mas pelo fato de esta região sempre ter sido notável por sua densidade populacional, mesmo no auge do comércio escravagista. E mais importante ainda, como se pode constatar presentemente, tentativas para promover o cultivo de produtos como óleo de palma, amendoim e algodão, bem como a exploração de recursos minerais após o encerramento da escravidão. Foram largamente bem-sucedidas. E não deve ser esquecido que o grande aumento da população da costa oeste da África realmente passou a ocorrer a partir dos últimos 100, se não 50 anos. Outros historiadores veem
um laço íntimo entre o comércio escravagista e o nascimento e desenvolvimento dos estados de Benim, Oió, Daomé e Assante. Mas Benim teve seu momento de pujança pelo menos 50 anos antes de qualquer europeu haver colocado seus pés em território africano e 200 anos antes da busca por escravos africanos. Em verdade, o tráfico de escravos não trouxe benefício de qualquer ordem aos estados da África do Oeste. Pelo contrário, e para usar das palavras de um historiador, em 1890, foi uma miséria absoluta, um crime não redimido. Em primeiro lugar, tenha-se presente uma imperdoável destruição humana. Durante todo o período da escravidão, pode-se estimar que entre 30 e 40 milhões de pessoas foram retiradas da África. E particularmente lamentável é o fato de que os mais viris, os melhores homens, mulheres e crianças, é que foram retirados. Em março de 1722, os diretores da Companhia Africana, com sede em Londres, instruíram seus agentes estacionados em Castelo Cape Coast, Gana de hoje, para que conseguissem sempre cargas de 600 homens, os quais deveriam ser mercadoria de boa qualidade, 2/3 machos, 1/3 fêmeas, 6/7 de cada carga deveriam ter entre 16 e 30 anos de idade. 1/7 deveria ser meninos e meninas, os quais não poderiam ter menos de 10 anos de idade. Em segundo lugar, o tráfico espalhou naturalmente infortúnio, miséria, destruição, onde milhares de vilas inteiras foram queimadas e seus habitantes mortos por tentar escapar à captura. As operações e as guerras criaram uma atmosfera de geral insegurança, o que impediu o progresso e o desenvolvimento das atividades culturais. Em terceiro lugar, posto que as guerras civis entre os estados eram conhecidas na África, mesmo antes da vinda dos europeus, não há dúvidas de que a demanda de escravos fez crescer a incidência de guerras. Deve-se atentar também para o fato de as guerras tornarem-se mais desmoralizadas, não se comparando às pré-europeias, pois no passado a luta não envolvia ganância, mas autopreservação. E tais guerras tornaram-se cada vez mais sangrentas pela inclusão de um novo elemento, as armas de fogo. Em quarto lugar, também deve-se somar aos prejuízos a influência dos europeus para eliminar as incipientes indústrias africanas, produtoras de camas, roupas, tecidos, bem como artesanato em bronze e ouro. O maravilhoso é que muitas dessas atividades conseguiram sobreviver e existem mesmo em nossos dias. Em quinto lugar, o tráfico foi responsável pelo atraso no desenvolvimento agrícola. Por exemplo, em 1751, o Escritório Britânico de Comércio ordenou peremptoriamente a Thomas Melville, o governador de Castelo Cape Coast, para assustar o desenvolvimento das culturas de algodão na região Fante, com as seguintes razões. A introdução da cultura e industrialização entre os negros é contrária à política deste país. Assim, a proibição deve estender-se também às culturas de tabaco, cana-de-açúcar e todo o gênero atualmente produzido nas colônias, pois, por consequência, os africanos que se sustentam pelas guerras passariam à condição de agricultores e os seus escravos seriam empregados na cultura dos mesmos artigos em detrimento das colônias da América. Como se pode ver em nossos dias, após a abolição da escravatura, a África passou a produzir os seus próprios gêneros, mas, como no passado, ficou uma proibição, a de fabricar artigos manufaturados, os quais deveriam continuar a ser importados da Europa. Em sexto lugar, longe de pugnar pelo desenvolvimento de instituições nativas, o tráfico retardou o seu progresso.
e isto foi particularmente sentido no que concerne à jurisdição. Finalmente, o tráfico brutalizou a todos que dele participaram, tanto negros como brancos, causando para a África uma quebra de seus padrões culturais. Em seu todo, o comércio de escravos é o maior dos crimes cometidos contra a África e um dos mais desastrosos episódios de sua história.